Bom dia, meus caros. Vamos começar aqui a- o laboratório projetando para a área e potência. E para isso vocês vão precisar saber como estimar a potência pelo quartzo. Então vou mostrar para vocês a ferramenta que a gente tem aqui dentro da ideia do quartzo, que faz essa estimativa e algumas considerações que a gente tem que fazer. Bom, a primeira delas, como nós já vimos, né, a potência mais importante que a gente tem num circuito integrado, ela é dada pela potência dinâmica, ou seja, a potência quando a gente tem o flip de bits nas saídas dos gates, né, de 0 para 1 ou de 1 para 0. Então a gente tem aqui, né, que a potência dinâmica é igual a F vezes C vezes a tensão ao quadrado sobre 2. Então ela é diretamente proporcional à frequência, à capacitância. A capacitância está diretamente ligado à área do circuito, né? Lembrar que capacitores em paralelo se somam e todos os gates, né, o fan-out e o fan-in desses gates, eles são basicamente representados por capacitores. Então, as interconexões de um mesmo circuito, essas capacitâncias vão se somar. Então, em geral, quanto maior o circuito, quanto maior o fan-out, então a gente vai acabar tendo frequências de operação menores. Ela é diretamente proporcional ao quadrado da tensão, então a gente poderia pensar que para diminuir a potência dinâmica bastaria diminuir a tensão. Isso realmente é feito, mas não pelo projetista de aplicação. Isso é feito com as atualizações dos próprios processos de fabricação. A gente sempre deve trabalhar com o processo de fabricação, com a tensão que o processo de fabricação determinar. Tá bom? Então vamos fazer no quartzo aqui. Eu vou copiar um circuito aqui do nosso roteiro, né, projetando para área e potência. Não vou pegar um circuito muito pequeno, senão vai ficar difícil da gente verificar corretamente. Eu vou copiar aqui, ó, esse circuito. Tá? Vamos criar um projeto aqui no quarto rapidinho. Então, circuito copiado, né? Lembrar sempre da best practice aí para a gente criar os projetos, copiar o nome do módulo para não salvar errado aí, e criar o projeto baseado no módulo. Lembrando que cada projeto deve ter sua própria pasta para que a gente não tenha problemas, tá? Então aqui eu vou criar aqui estimativa potência, tá? E vou criar o nosso projeto. Vou criar o nosso projeto baseado na Max 10, tá? Porque cada FPGA vai ter o seu próprio processo de fabricação. Como nós estamos aí lidando mais com a Max 10, vou colocar a FPGA que a gente tem disponível. Uma vez criado o projeto, vou compilar o projeto. Vamos ver se não veio nenhum erro do PDF. Acredito que não. Lembrando que esse circuito é um banco de registros assíncrono com descrição genérica com 4 registros de 8 bits. A gente pode mudar isso através dos parâmetros aqui, o DDR-width e o data-width, mas no final das contas a gente vai precisar, como não está sendo usado aqui alguns recursos mais avançados do Verilog, eu teria que ficar repetindo e fazendo as mudanças pertinentes, tá? Então é apenas um circuito didático. Então nós já temos aqui o circuito. Então o circuito ainda usa menos de 1% dos logical elements disponível na FPGA. Então ainda assim é um circuito pequeno, tá bom? Então onde que a gente faz a estimativa de potência? A gente tem que vir aqui, ó, em Processing, Power Analyzer Tool. Então, vindo aqui, o Quartz vai abrir essa
essa janelinha embutida aqui do Power Analyzer Tool. Então a gente tem uma janela bem simples, temos algumas opções, tá? A primeira delas é um arquivo de entrada. Então esse arquivo de entrada a gente conseguiria colocar um vetor de informações mais detalhado a respeito das taxas de toggle, né? Ou seja, o bit ir de 0 para 1 ou de 1 para 0, que é onde realmente vai importar na nossa potência. Quando a empresa tem esse know-how, em geral ela pode ter essas informações aí, a estimativa vai ficar mais válida possível. Quando a gente não tem, eu vou mostrar como é que a gente faz. Inclusive nós não vamos usar isso daí. Só lembrando que aqui, né, essa frequência, o pior caso é considerá-la a frequência de clock, porque aí eu estou considerando que em todo o clock vai haver a transição de 0 para 1 e de 1 para 0, e aí essa transição vai disparar uma série de transições na parte assíncrona, né? O circuito que está entre os estágios do pipeline, entre os registros. Esse seria o pior caso, porque aí eu estou dizendo que em todo o clock vai haver mudança, então quando tem a mudança vai haver o carregamento ou descarregamento, né, dos fanouts, ou seja, das capacitâncias de carga ali do circuito. Isso não é verdade. Então, no final das contas, para a gente fazer uma estimativa mais realista, essa frequência deveria ser a frequência de toggle rate, mas ela é bem difícil da gente estimar. Algumas literaturas aí, inclusive, mostram uma probabilidade de haver o toggle rate para alguns circuitos mais específicos. Tá? De qualquer forma, né, uma previsão mais conservadora, a gente pode usar a frequência de clock, tá bom? Então a gente não vai usar o input file. O output file aqui é apenas a geração de relatório. Onde que a gente vai gerar o relatório? A gente também não vai selecionar um arquivo específico, e aí quando a gente não seleciona, o Quartz estima essa potência aqui no nosso message window. O Early Power Estimation File é para a gente estimar a potência antes mesmo do placement e do routing, ou seja, após a síntese do circuito, ele já teria condições de fazer uma estimativa de potência mesmo sem fazer o mapeamento, mesmo sem fazer o placement e o routing na FPGA. Tá? Então isso aqui é muito útil quando eu tenho circuitos muito grandes que demoram muito para fazer o placement e o routing. Então eu posso ganhar tempo, tá? Eu analiso uma restrição de projeto e de uma forma anterior ao placement routing, que é o que consome mais tempo da síntese. Então às vezes eu tenho um circuito que está usando ali uma capacidade de 90% da FPGA. Em geral você já começa a ter problemas de roteamento, e você está usando toda a capacidade da FPGA, e esse roteamento ele passa a tomar cada vez mais tempo. Então, e o placement às vezes também, e aí o que acontece? A compilação demora muito tempo. Se você pular essas etapas, através desses botões aqui, que não fazem o processo completo, você conseguiria ainda ter uma estimativa de potência. Tá? E aí você pode analisar com a sua restrição de projeto e salvar aí um pouco de tempo. A gente não vai fazer isso aqui hoje também, porque o nosso circuito é pequeno. Bom, aí chegamos à última parte aqui, que a gente tem o Default Toggle Rate. Então, para sinais não especificados, né, é considerado aqui 12,5%. Isso aqui, cada empresa acaba trabalhando com a sua própria porcentagem. Mas basicamente ele está dizendo aqui que a cada novo clock eu vou ter 12,5% desses clocks eu vou efetivamente ter uma transição de bits. Tá? Essa porcentagem ele vai trabalhar junto com aquela frequência principal que a gente já trabalhou do TimeQuest, que é a constraint de tempo de clock. A padrão é 1 GB. Tá? Então, por hora eu criei o projeto, ela está como 1 GB, então vai estar como 12,5% de 1 GB. Se eu não quiser trabalhar de forma relativa a essa frequência, já que eu teria que mudar ela aqui, né, alterando o arquivo SDC,
eu posso colocar aqui transições por segundo e aí fica absoluto. Tá? Então vamos considerar que esse circuito pudesse trabalhar, é claro que eu teria que rodar o time question, mas vamos considerar que esse circuito aí trabalharia uns 50 MHz, é plausível, tá? 50 MHz. E aí aqui eu vou dizer que ele efetivamente tem 50 milhões de transições por segundo, tá? Então eu estou sendo bastante conservador aí na nossa análise, tá? Então o que eu vou fazer agora? Posso mandar dar o start, tá? Mas antes disso, eu já teria informação suficiente para fazer a estimativa. Antes disso, eu poderia setar, como a gente viu em aula, né, as soluções de resfriamento, elas interferem na temperatura e, consequentemente, na potência. Quanto mais quente está o circuito integrado, a tendência é que os elétrons, né, vão estar mais ativos e eles vão ter mais energia, e aí você acaba tendo uma potência ainda maior. Então, é uma realimentação positiva. Quanto mais quente o circuito, mais potência ele dissipa e aí mais problemas a gente tem. Tá? Então aqui eu também poderia colocar a questão de soluções de resfriamento. Tá? Mas aí já é um outro tipo de projeto também, em geral, inclusive envolve projetistas, aí, engenheiros mecânicos. Tá? A gente vai simplesmente dar o start. Vamos nos ater aqui à parte mais eletrônica da coisa. Bom, vemos aqui que eu tenho 111,63 miliwatts. É uma potência consideravelmente alta para um circuito pequeno, que usou menos de 1%. Imagina, se eu multiplicar isso aqui por 100, eu já teria parte de 10 watts aí, que é bastante coisa, tá? Então, tem alguma coisa estranha aqui nessa potência. Então, vamos analisar isso daqui, ó. Primeira coisa é o seguinte, se nós viermos aqui em Netlist Viewer, eu vou colocar o Technology Map Viewer Pulse Fitting, que significa o seguinte, que ele fez a síntese, entendeu o circuito, mapeou com o que está disponível na FPGA e inclusive já fez o fitting, ou seja, ele já fez o placement, tá? Então, vamos analisar aqui o que realmente está pegando no nosso circuito. Então, ó, esse é o nosso circuito. Tá? Ele usa ali vários registros, né? É um banco de registradores, vai usar os logical elements, etc, etc. Agora aqui embaixo, ó, tem algumas coisas aqui que não fazem parte do nosso circuito. Vamos dar um zoom aqui para a gente dar uma olhada. Então olha lá, percebam que essa parte aqui, ó, RA config cell para baixo, isso aqui não tem qualquer ligação com o nosso circuito, tá? Eles são células de I/O buffer e eles vão estar sempre ligados, tá? É um requerimento para funcionamento da FPGA. Mesma coisa que a nossa MAX10, ela tem conversor analógico digital. O conversor analógico digital é um circuito que tem potência quiescente, ele precisa ser polarizado, tá? Ele tem partes analógicas e, consequentemente, ele dissipa potência quiescente, potência estática. Na nossa FPGA ele também já está ligado. Então, esse 111 mW já está contabilizando toda essa potência, mas que não faz parte do meu circuito em si. Alguém pode considerar, mas se eu estou usando a FPGA, eu tenho que contabilizar essas potências, já que essa FPGA usa esses dispositivos. Mas não é bem assim. Muitas das vezes a gente usa a FPGA para validar um projeto que futuramente vai virar um ASIC. E aí no meu ASIC, por exemplo, não vou ter um conversor analógico digital. Então como é que eu faço para estimar a potência especificamente do meu core aqui, que no caso é o banco de registradores? Então a gente não consegue remover isso daqui da análise. O que a gente pode fazer faz um circuito mais simples possível, estima a potência dele e aí subtrai dessa que a gente acabou de medir, os 111 miliwatts, tá? Porque aí eu vou tirar como se fosse o ruído de fundo da minha medida. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui, ó, vou fechar essa parte.
tá? Voltar aqui no meu banco de registradores. Não vou nem fazer outro projeto, tá? Vou manter aqui mesmo para ficar bem mais fácil. E agora eu vou simplesmente criar uma entrada in, tá bom? Vou criar aqui uma entrada in. Vou criar um output out, tá? E eu vou criar um inversor, tá? Só para usar um logical element, mas nem precisaria também. Na verdade, eu poderia até ficar mais claro, poderia fazer assign out igual a in. Vamos ver se isso aqui compila. Então, ó, perceba que agora eu tenho um circuito que é apenas um fio, só estou ligando a entrada à saída, tá? Então, pelo RTL Viewer aqui e pelo post fitting, vamos dar uma olhada. Então temos aqui, percebam de novo, ó, aquela mesma parte está aqui ligado, ó, o ADC e outras conexões que não tem a ver com o nosso circuito. Nosso circuito é apenas essa parte em roxo aqui de cima. Então estou usando um I/O buff para fazer a compatibilização de potência e de entrada com saída. Lembra da parte interna da FPGA pinos, ele sempre vai usar o I/O buff. Então tem um I/O buff no pino de entrada, um I/O buff para o pino de saída. E aí vamos fazer a estimativa de potência. Vou manter as mesmas configurações, simplesmente que vou dar um start. Lembrando que eu tinha 111,63 miliwatts. E agora eu vou fazer menos 100,14 miliwatts. Então 100,14 miliwatts. Aqui eu teria 11,49 miliwatts. Essa potência aqui já está mais próxima do que seria a realidade, tá? Porém, a gente ainda tem alguns problemas. Eu quis fazer assim para mostrar para vocês. Ó, vamos voltar aqui no circuito que era antes. E aí vamos ver, ó, na verdade esse circuito eu tinha algumas entradas. Eu tinha clock, reset, write, data in, e address, e eu tenho um data out. Então eu tenho vários pinos aqui que vão usar o I/O buff, que consomem, né, uma potência considerável. Então, para eu fazer uma análise ainda mais próxima do real, eu vou manter todos esses pinos, tá? Então vou manter esses pinos aí. Eu vou manter esses pinos. Então vamos fazer aqui uma alteração na nossa descrição. Então eu vou colocar aqui input in, clock, reset, in clock reset, WR. Depois eu vou pegar um data in, lembrando que o nosso data era de 8 bits, então eu vou criar aqui um input de 8 bits, que vai ser o nosso data in, tá? O address tinha 2 bits, então vou criar aqui um address de 2 bits. E vamos criar o nosso output, data out. E esse cara aqui é de 8 bits também. Então agora eu vou ter o mesmo número de ports de entrada e saída no nosso circuito.
tá bom? Se a gente simplesmente compilar desse jeito aqui, a gente vai ter alguns problemas que a ferramenta de síntese ela vai eliminar. Vamos dar uma olhada. Ela vai eliminar as coisas que não têm conexão. Então não vai dar muito certo, a gente vai ter que criar alguma coisa aqui indicando que eu realmente tenho que ter essas ligações. Eu cometi algum erro aqui. Bom, temos a síntese pronta. Vamos ver o que a ferramenta fez aqui no RTL Viewer. Então, percebam que ele percebe que esses pinos não estão sendo usados, então ele não fez nada. Tá? Inclusive aqui eu nem tenho essas saídas, por isso que eu preciso especificar aqui algumas coisas. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui o data out, vou dizer que o data out recebe o data in, data out recebe o data in, e com um único logical element, só para eu forçar aqui a conexão nos pinos, um único logical element não vai influenciar em muita coisa na nossa potência. Tá, então aqui eu vou criar aqui uma lógica ou com o nosso address. Tá? Não precisa se preocupar aqui, eu sei que address tem 2 bits e data in tem mais, tá? Não tem problema, poderia, inclusive aqui, poderia fazer o bitwise ou não, mas a ferramenta vai dar um jeito aqui de resolver isso. Lembrando que esse circuito em si não tem importância, o que a gente tem que evitar aqui é que eu utilize recursos que não estão presentes no circuito original. Tá certo? Depois eu posso dizer aqui, eu tenho mais 4 pinos aqui, né? O in eu esqueci de tirar, vamos tirar o in aqui. Eu tenho clock, mais 3 pinos, então clock, reset, write. Eles ainda não estão conectados. Então vamos fazer assim mesmo, tá? A gente já tem um peso aqui grande. Vocês entenderam a ideia, só para não prolongar muito. Então vamos compilar aqui. Provavelmente ele vai dar warnings a respeito do tamanho aqui, né? Lembrando que address tem 2 bits e data in tem 8, mas não tem problema. Então agora eu já tenho as ligações sendo mantidas, ó. E para efetuar essa lógica ou a gente vai ter a utilização de logical elements. Esses 3 pinos acabaram ficando sem conexão, a gente poderia até ter feito eles aí. Vou fazer diferente, tá? Em vez de manter esses pinos, que vai ficar mais difícil, eu preciso de 3 pinos a mais. Então eu tenho 3 pinos a mais de entrada. Eu vou conectar eles aqui, ó, esses 3 pinos a mais. Então vou colocar aqui, em vez de 8 bits, vou colocar 11 bits de data in. Tá? E aí eu vou fazer o data in aqui com o nosso address. Ou com o nosso address e colocar isso na saída. Ele vai fazer as ligações todas. Pronto, veio a compilação. Então, vamos ver o que nós temos aqui agora. Então agora nós temos todo mundo ligado. Vamos ver aqui o pulse fitting, se está plausível.
Então tá todo mundo ligado, lembrando a parte que a FPGA mantém ligada, mas que não tem a ver com o nosso circuito. Nosso circuito vai ser esse roxo aqui em cima. E aí agora sim vamos estimar a potência novamente. Então aqui temos os mesmos parâmetros. Lembrando que agora a gente vai ter 111.63 menos 108.36. Então percebam a diferença que os I/O buffers causam. A gente tinha 100, onde eu tinha colocado apenas uma entrada e uma saída, e agora colocando os vetores apropriadamente para manter o mesmo número de inputs e outputs do circuito original, que é o banco de registradores, com esse circuito que é o benchmark, só para a gente arrancar a potência de fundo aí, ó, já aumentou 8 mW, de 100 para 8. Então realmente agora eu tenho uma estimativa de potência melhor. Significa que o meu banco de registradores dissipa em torno aí de 3.7 mW